Bom dia, queridos irmãos. Estamos caminhando para o 8º dia de um propósito para o casamento. Um 8º dia de um casal com propósito. Falamos ontem sobre a edificação do nosso casamento. O nosso casamento deve ser um altar do Senhor. O altar do Senhor é a base, é o fortalecimento, é a edificação do nosso casamento. E nós temos que edificar o nosso casamento na presença do Senhor. E isso é um fato. Quando nós deixamos Deus edificar a nossa casa, nós somos abençoados. Quando nós deixamos Deus edificar o nosso casamento é abençoado. Hoje nós vamos para o nosso primeiro propósito. Quando nós nos casamos, nós vamos diante de Deus e fazemos votos, com o desejo de colocar em prática diariamente aquilo que nós prometemos. E o primeiro voto que nós fazemos é amar e cuidar. É a nossa promessa: eu vou amar e cuidar de você. Amor é muito mais do que um sentimento. Amor é um compromisso. E amar é você colocar esse compromisso em prática. Diante disso, nós vamos olhar que amar e cuidar é fazer de tudo para o bem-estar do outro. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e versículo 26 diz: para que não haja divisão, pelo contrário, cooperem e cuidem um do outro. Se um sofre, o outro sofre também. E se um é honrado, o outro com ele se regozija. Então, queridos, tudo está relacionado em amar e cuidar. Se um está sofrendo, o outro também sofre. Se o outro está alegre, o outro se alegra também. Se um perde, o outro perde. Se um ganha, o outro também ganha e se regozija pela vitória do outro. Isso é amar, é cuidar, é dar o seu melhor para o outro. O projeto ou o propósito de Deus para o esposo é amar e cuidar da sua esposa. O propósito de Deus para a esposa é amar e cuidar do seu esposo. Aonde está isso? Está na palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33, você vai ver as recomendações para o esposo e para a esposa. E ali diz que o marido deve amar, cuidar e se entregar pela sua esposa, dar tudo de si para amar e cuidar da sua esposa. E ali também está para a esposa que ela seja submissa. A palavra submissão significa estar debaixo de uma mesma missão. E qual que é a missão do marido? Amar, cuidar e se entregar. E qual que é a submissão da esposa? É amar, cuidar e se entregar, dar o seu melhor para o seu esposo. Por quê? Porque foi assim que Jesus se doou por nós. É assim que Deus nos amou, é assim que Deus cuida de nós, dando o seu melhor. E nós temos que dar o nosso melhor para abençoar o nosso casamento. O voto é uma promessa de confiança. Quando nós prometemos, o outro confia que nós vamos nos dar o nosso melhor. Ele vai acreditar que nós estamos falando a verdade. Ele vai crer que nós vamos nos esforçar para que o casamento seja fiel, verdadeiro e cheio da presença de Deus. Então, queridos, ambos devem dar o seu melhor para amar, cuidar, se entregar e um santificando a vida do outro. Promessa feita, promessa tem que ser realizada. Voto feito, o voto tem que ser cumprido. Então, vamos pedir para Deus que Ele nos fortaleça para colocar em prática tudo aquilo que nós prometemos um para o outro diante dele. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor, ó Pai, nos fortalece e nos sustenta, nos ajuda, Senhor Deus,
a colocar em prática aquilo que nós prometemos um para o outro. Eu vou amar e cuidar de você até que a morte nos separe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido.